Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde à nossa segunda aula. Bom, nessa aula nós veremos quais são as fontes pelas quais emanam o direito administrativo. As fontes, elas significam manifestações do direito e elas podem advir tanto de formalidades, como a letra da lei, ou não, como ocorre com os costumes. No âmbito do direito administrativo, nós temos como fonte primordial a lei, que vem do próprio conceito de Estado de Direito, visto na primeira aula. Toda atividade administrativa, ela é regida por leis e ela não vai fugir disso, ela tem que ser regida por leis. A dificuldade, portanto, que é vista no direito administrativo, principalmente quando a gente precisa estudar uma lei seca, é justamente no que diz respeito à falta de um código administrativo, né? Então, a gente não tem um código específico de direito administrativo, como ocorre com outras áreas do direito, como, por exemplo, o Código Penal, que tem relação com o direito penal, o Código Civil, que tem relação com o direito civil, dentre outros ramos do direito. O direito administrativo tem como base a Constituição Federal, que é a base de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, toda e qualquer matéria, só fazendo um parênteses, toda e qualquer matéria que a gente vai estudar, ela se pauta pela Constituição Federal, pelo direito constitucional, da forma como o Estado brasileiro se organiza. E além disso, né, de todas as áreas do direito, tem uma base também relacionada ao interesse público, à constitucionalização do direito. Então, mesmo o interesse particular, ele é pautado pelo interesse público. Então, feito esse parênteses, a gente vai voltar no nosso direito administrativo aqui. Então, o direito administrativo, ele tem como base a Constituição Federal, e uma diversidade de leis esparsas, que vão regular as mais diversas atividades da administração pública. Então, assim, além da Constituição Federal, a gente tem, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Licitações e Contratos, e outras leis que surgem, né, na necessidade de se organizar a administração pública. Né? Além da lei, outros fatores podem influenciar o direito administrativo e se caracterizar como fontes, né, que vão dar ensejo à realização da própria atividade administrativa, como os fatores econômicos, sociais e políticos que estão presentes na nossa sociedade. Isso se deve ao fato de que a sociedade, ela acontece, né? A sociedade ela vai acontecendo e o direito ele vai se conformando às situações que vão acontecendo na sociedade. E, em outras palavras, a gente pode dizer que, dependendo do caso, né, a atividade administrativa ela é influenciada pela dinâmica social e pelos fatores que vão além do que se encontra escrito no texto de lei. Por isso, é preciso pensar que, como a administração pública ela demanda um planejamento e uma execução de ações em prol do bem comum, ela pode sofrer com diversas influências relacionadas aos fatores sociais. Na pandemia, por exemplo, os entes administrativos tiveram total liberdade para tomar as medidas necessárias com a finalidade de conter o avanço do vírus. A tomada dessas medidas adveio da influência de um fator externo à lei, já que a gente não tem nenhuma lei prevendo que poderia acontecer uma pandemia. Dessa forma, nós podemos destacar que as fontes elas podem se classificar como fontes formais, como a lei e outros atos normativos, como fontes materiais, como os costumes, e os fatores sociais que influenciam na atividade administrativa, como fontes escritas, que têm uma relação direta com as fontes formais, porque são aquelas que se encontram em documentos oficiais, e as fontes não escritas, que têm relação com as fontes materiais, como os costumes e os princípios gerais do direito. Sobre os princípios gerais do direito especificamente falando, é importante destacar que esses princípios eles são orientações, eles são guias norteadores da atividade político-administrativa e da própria prática jurídica.
enquanto princípios do direito, eles são direcionados a situações jurídicas específicas e são carregados de conteúdo valorativo. Outro ponto que é importante destacar sobre as fontes é que elas podem ser imediatas, possuindo uma força normativa e obrigatória, como a lei. Quando a lei surge, né, a gente não tem nem oportunidade de falar que a gente não vai cumprir, né? Ela surge e nós nos submetemos a ela. Como fontes mediatas, que são aquelas que não possuem força normativa e não são obrigatórias, mas apesar de não ser obrigatória, apesar de não ter essa força administrativa, essa força normativa, elas podem influenciar na produção doutrinária, né, que se refere aos estudos que são empreendidos por diversos estudiosos no campo do direito administrativo e jurisprudencial, né? Quando a gente fala de jurisprudência, a gente fala sobre o entendimento dos tribunais sobre diversos temas. E especificamente, por exemplo, quando a gente pesquisa decisões dos tribunais, a gente pode olhar no site de todos os tribunais, né, que são dos estados da federação, que são 26 estados, e o Distrito Federal, além dos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, para a gente conseguir visualizar melhor como que funciona algumas matérias de direito administrativo e como os tribunais eles vêm decidindo sobre algumas situações. Tem também a relação dos precedentes administrativos, que também são influenciados, né, por essas fontes mediatas. Esses precedentes, eles são conjuntos de decisões reiteradas de uma mesma entidade da administração pública sobre determinados casos que podem ser adotados em outros casos semelhantes. Por exemplo, nós temos algumas decisões da Receita Federal do Brasil sobre imposto de renda, né? Então, são decisões que são aplicadas da mesma forma a casos semelhantes e elas surgem como precedente. Então, quer dizer que quando acontece um outro problema, um outro caso semelhante a outro que já foi decidido, esse caso que será decidido no futuro, ele é influenciado pelo caso anterior. Então, isso é um precedente, assim, basicamente falando, né? E nós chegamos ao final da nossa segunda aula e te espero na terceira aula.